Boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos a este webinar sobre o PRR e Portugal 2030. Antes de mais, eu gostava de agradecer a todas as pessoas e empresas por terem aceito o convite para este webinar sobre, como diz, fundos europeus, PRR e Portugal 2030. Agradeço igualmente ao Paulo Morgado, cofundador da Bridgewater e o nosso parceiro neste evento, que esteja aqui connosco. E, claro, reconhecer a presença neste evento do engenheiro Mira Amaral, que não precisa de grandes apresentações, dado o seu muito relevante percurso. Bem, nós, o Bankinter chegou a Portugal com o compromisso de acompanharmos e apoiarmos as empresas portuguesas nos seus projetos. E depois de 7 anos, e à luz da carteira de crédito que temos construído, mais de 3 mais de 3.000 milhões de euros, podemos dizer com orgulho que estamos a cumprir com aquele compromiso que assumimos na altura da nossa chegada a Portugal. Neste sentido, o plano de recuperação e de resiliência e o Portugal 2030 foram por nós percebidos como uma grande oportunidade de reafirmar esse compromisso, pelo seu apoio à modernização de diferentes setores de atividade económica, com um grande foco na sustentabilidade, eficiência energética e inovação. Neste contexto, criamos uma unidade dentro da área de empresas para dar suporte à nossa própria rede de clientes. Construímos parcerias com 3 firmas de consultoria que apoiam os nossos clientes no processo de submissão de candidaturas aos fundos europeus e acompanhamos de forma muito próxima a todas aquelas empresas envolvidas nas candidaturas dos diferentes programas, assim como nas agendas mobilizadoras. Eu, sem mais, vou passar a palavra ao Paulo Morgado, cofundador da Bridgewater. Obrigado. Obrigado, Zé Luís. Antes de mais, é um gosto estar aqui uma vez mais nesta parceria que nós temos, Bridgewater, com o Bankinter. O Bankinter que acompanha a empresa desde a sua fundação. Numa altura em que se fala tanto de crescimento, a Bridgewater surge no mercado, e crescimento das empresas, sobretudo portuguesas, a Bridgewater surgiu no mercado para ajudar as empresas a acelerar este crescimento, sobretudo, e também através de processos de internacionalização. Conta hoje com mais de 150 participantes e, ao ser uma empresa digital, ao ser uma plataforma digital, está alinhada com aquilo que são os investimentos previstos no PRR. A Bridgewater conta com um conjunto de advisors que podem acompanhar as empresas nestes seus processos de internacionalização, no fundo, advisory para o acesso aos fundos, etc., e, naturalmente, orgulho-nos muito ter como um desses 36 advisors nossos, o engenheiro Mira Amaral, a quem passo já a palavra, porque, tal como o José Luís dizia, o engenheiro Mira Amaral dispensa apresentações. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Bankinter o convite que fez à Bridgewater e a mim para estar neste webinar. Começava por dizer que, estando aqui a falar num banco, dizer-vos que eu fui CEO do Banco Bico Português até 2016. Já tinha dito que quando fizesse 70 anos abandonava funções executivas, o que fiz em 2016. Portanto, abandonei a banca em 2016 e passei a dedicar-me basicamente a 2 atividades permanentes. Ser professor das pós-graduações do Instituto Superior Técnico, em que tenho 2 programas, um de Economia para Engenheiros e outro de Gestão para Engenheiros, e outra atividade que faço dirigindo o Escritório de Lisboa é candidaturas aos fundos comunitários. Este escritório desta empresa de consultoria em que eu estou é a Fenway Consulting, dirijo o Escritório de Lisboa. Como compreenderão, eu não faço propriamente a candidatura e o controle depois do acompanhamento das candidaturas, tenho um conjunto de técnicos para o fazer. Eu monto os projetos com as empresas, estimulo-os a fazer investimentos, muitas vezes faço uma coisa que é ir procurar instituições de universitários e centros de ciência e investigação
para se ligar às empresas e fazer projetos com a promoção do domínio da investigação e aumento tecnológico, coisa, atividade que eu gosto francamente, e portanto é nessa perspectiva que eu elaborei este PowerPoint que vos vou apresentar. Eu, como é costume nestas matérias, não entro em todos os detalhes do PowerPoint, ou dito de outra forma, eu não vou ler exaustivamente o que está no PowerPoint, que seria amassador, não é necessário. O que faço depois, e o Banco Inter vai disponibilizar, é o PDF desta apresentação, que julgo que ficará disponível nas agências, para aqueles que quiserem facilmente ter acesso ao PDF. Também penso que a sessão que é gravada ficará disponível para todos e, portanto, compreendem perfeitamente que não vale a pena entrar em pormenores e ler exaustivamente os PowerPoints, porque têm toda esta informação à vossa disponibilidade depois. Outra questão que gostaria de chamar a atenção é que, ao fazer este PowerPoint, eu confrontei-me com uma dificuldade que era a seguinte: estava para sair os regulamentos e os avisos do Portugal 2030, eu estava a fazer os PowerPoints, mas não tinha ainda saído esses regulamentos e os avisos do Portugal 2030. Portanto, tive que fazer aquilo que vos vou explicar do Portugal 2030 na base daquilo que conheciam no Portugal 2020, tendo a expectativa que o que ia sair no Portugal 2030 não seria muito diferente daquilo que estava no Portugal 2020. E soube, entretanto, já depois de ter mandado o PowerPoint ontem, fui avisado ontem à noite pela minha equipa que tinha saído o regulamento do sistema de incentivos à inovação produtiva e à internacionalização e qualificação empresarial, que tinham saído ontem ao fim da tarde. Os regulamentos, não os avisos só sairão para a semana. Como compreendem, eu já não tinha tempo para hoje, até tinha outra conferência esta manhã, de alterar isso. O que li, uma leitura muito rápida, diagonal, é que não é como eu esperava, aliás, não é diferente daquilo que vos vou dizer do Portugal 2020. A boa notícia é que, em alguns casos, as taxas de majoração poderão ser ligeiramente superiores àquelas do Portugal 2020. Portanto, a novidade, que é boa para as empresas, é que, em alguns casos, as taxas de majoração serão ligeiramente superiores àquelas que havia no Portugal 2020. Portanto, a apresentação que eu vos vou fazer é na base desta metodologia que vos expliquei, é a lógica do Portugal 2020, com a expectativa que no 2030 não havia grandes diferenças substanciais, como efetivamente o regulamento publicado ontem mostra que não há, e obviamente que no fim penso que há um tempo para perguntas e respostas, podem pôr as perguntas todas que quiserem, obviamente que haverá seguir algumas questões de pormenor para a lógica que eu vos expliquei, como eu não sou eu depois a meter a candidatura, submeter a candidatura, posso não saber, mas obviamente fica à vossa disposição. Na apresentação está não só o meu telemóvel, mas com o meu e-mail, e portanto fica à vossa disposição para as coisas que queiram fazer, ou por telemóvel, ou sobretudo por e-mail, me possam contatar, e eu, se não souber responder a tudo hoje, nos pormenores posso não sabê-los, depois, com o apoio da minha equipa, responder-vos-ei e darei as informações sobre esta matéria. E portanto é nesta perspectiva que eu vou apresentar este PowerPoint sobre o PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, e também o Portugal 2030. Portanto, eu vou tratar do PRR e do Portugal 2030. Tinha aqui a agenda da minha apresentação, primeiro as linhas orientadoras do Portugal 2030 e do PRR, depois uma visão geral sobre os sistemas de incentivos e depois vou a cada um deles, aqueles que são relevantes para as empresas, vou fazer uma explicação rápida de cada um deles e no fim, terminando com conclusões, como é que devem ser apresentados os projetos, como é que as empresas devem aproveitar estes sistemas de incentivos. É basicamente a lógica desta apresentação. Começando sobre os orientadores do Portugal 2030, isto, como aliás já foi do Portugal 2020, é a chamada Acordo de Parceria entre o Governo Português e a Comissão Europeia para o período 2021-2027. É o plafond global de 23 mil milhões de euros, ligeiramente inferior àquele que existia no Portugal 2020, que era à volta de 26 mil milhões. Aqui temos ligeiramente menos, mas a União Europeia também nos pode responder, é que em cima disto temos o PRR e, portanto, o dinheiro à nossa disposição neste momento
é muito maior, é muito mais do que aquele que tínhamos no Portugal 2020. E a programação é feita em todos os objetivos estratégicos e prioridades da União Europeia. Quais são esses objetivos estratégicos da União Europeia? Uma Europa mais inteligente, uma Europa mais verde, uma Europa mais conectada, uma Europa mais social e uma Europa mais próxima dos cidadãos. Como todos compreendem, são objetivos nobres que todos subscrevemos. Depois, como tudo na vida, o problema está nos detalhes, não estão nos objetivos genéricos que são apontados. Eu podia dizer, numa lógica económica, quer Portugal 2030, quer o PRR, no fundo, são objetivos europeus, portanto, são bens públicos europeus. Isto em termos económicos, são bens públicos europeus oferecidos não pelo Estado europeu, porque não temos um Estado europeu, mas temos uma entidade política europeia, que é a União Europeia. São bens públicos oferecidos pela União Europeia, depois são geridos nacionalmente por cada Estado nacional. Portanto, nós estamos a fazer programas PRR e Portugal 2030 de acordo com os objetivos europeus, no fundo, uma lógica económica. São bens públicos europeus, mas depois são geridos nacionalmente por cada Estado-membro. É isso que acontece na lógica destes programas que em termos económicos se isso se passava. Temos aqui os objetivos estratégicos: inovação e conhecimento, qualificação, formação e emprego, sustentabilidade demográfica, energia e alterações climáticas, economia do mar, competitividade e coesão dos territórios do litoral, competitividade e coesão dos territórios do interior, agricultura e florestas. Como perceberão, para as empresas, obviamente o enquadramento e os custos de contexto não são despicientes, são relevantes, mas em termos de incentivos, onde a gente vai tratar é na inovação e conhecimento, na qualificação, na competitividade e coesão, quer dos territórios do litoral, quer dos territórios do interior, e portanto é para satisfazer estes objetivos que vamos apresentar os sistemas de incentivos que estavam desenhados no Portugal 2020 e que se vão manter no Portugal 2030. Portugal 2030 é mobilizado através dos programas demografia, qualificações de inclusão, inovação e transição digital, que é o Compete 2030, equivalente ao Compete 2020 que havia. Portanto, é sobre este que nós nos vamos concentrar, porque é este o mais relevante para as empresas. A ação climática e sustentabilidade de recursos, mar e programas operacionais regionais. Estes programas operacionais regionais são aqueles que são geridos a nível de cada região do país pelas respectivas comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que, em alguns aspectos, replicam as lógicas dos programas nacionais, mas agora numa gestão regional em termos de cada região e não numa gestão nacional feita a partir de Lisboa. E, portanto, quais são os sistemas de incentivos que, nesta lógica de transição do Portugal 2020, passam para Portugal 2030? Portanto, aqui não estou a fazer uma mera extrapolação, estou a dizer aquilo que o Governo já disse que havia. O Governo tinha anunciado que é esses sistemas de incentivos, só que eu não tenho no regulamento dos avisos do Portugal 2030 quando fiz este PowerPoint, e só ontem à noite é que eles começaram a sair. E esse sistema de incentivos é o sistema de incentivos à inovação produtiva, é o sistema de incentivos à internacionalização de PMEs, é o sistema de incentivos à qualificação de PMEs, é o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico e é o sistema de incentivos a pequenos investimentos, que aliás no Covid foi muito desenvolvido porque havia pequenos investimentos que convinha fazer no âmbito do Covid para ocupar o espaço económico. Gente estava em dificuldades e o governo tinha que apoiar. Isto é uma lógica de continuidade, portanto são os sistemas de incentivos que passam do 2020 para o 2030. O novo que existe, criado pelo PRR, foi a descarbonização da indústria. Portanto, a descarbonização da indústria foi o novo sistema de incentivos que o PRR criou, que está em funcionamento no PRR, mas que o governo gostou tanto que passou para o Portugal 2030. Portanto, é um sistema de incentivos que existia já no PRR e que vai permanecer, vai continuar a existir no Portugal 2030. Aqui tenho uma dúvida que não sei responder e confesso que perguntasse ao Governo, se calhar também não sabia responder, que é o seguinte: também saiu antes de ontem um novo texto, o PRR, feito pela Ministra Mariana Vieira da Silva, ou pelo menos assinado por ela, que é responsável pelos fundos. Este novo texto sobre o PRR para as empresas tem duas coisas relevantes. Diz que vão aumentar os apoios às agendas mobilizadoras. Aí não é nenhuma boa notícia, porque o que acontece é que estão aprovadas 53 agendas mobilizadoras e não havia dinheiro para financiar todos os projetos aprovados e, portanto, o Governo tinha que reforçar as dotações. Foi isso que neste texto da Ministra Mariana veio dizer,
é que a dotação das agendas mobilizadoras tinha sido reforçada substancialmente, mas apenas para apoiar aquelas que já estão aprovadas. Portanto, o Governo não vai abrir novos concursos, tanto que saibamos, vai ter que financiar aqueles que foram aprovados. E, portanto, se vai haver dinheiro proposto do PRR para isto. Depois, o Governo também diz que vai reforçar as verbas do PRR para a disponibilização da indústria. E a dúvida que eu tenho aqui é esta. O Governo tinha dito que a disponibilização da indústria continua no Portugal 2030 com verbas do Portugal 2030. A partir do momento que diz que reforça no PRR dotações para a disponibilização da indústria, a dúvida que eu tenho é se o PRR não vai continuar a apoiar a disponibilização da indústria com estas verbas que o Governo reforça no PRR antes de entrarem em cena verbas do Portugal 2030 para a disponibilização da indústria. Isto, para as empresas, não é relevante. Está aqui em causa qual é a fonte de financiamento que as empresas poderão utilizar para a disponibilização da indústria. Será o PRR ou será o Portugal 2030? Mas, em todo caso, em termos de informação, devo explicar isto, que foram reforçadas estas verbas. E porquê é que o Governo pôde reforçar as verbas do PRR? Por duas razões muito simples. Portugal, como é um dos países mais lentos a recuperar do Covid, isto de acordo com os regulamentos do Next Generation EU, que é o programa europeu que deu origem ao nosso PRR e aos vários PRRs nacionais, teve direito a uma dotação adicional. Portanto, é uma compensação financeira dada ao país, por ser um dos países mais lentos. Aliás, Portugal e Espanha foram um dos países mais lentos a recuperar, em termos económicos, a recuperar do Covid. E, portanto, nós, Portugal, vamos receber uma compensação adicional para estimular a nossa recuperação face aos outros países que recuperaram mais rápido que nós. Segundo aspecto, o Next Generation EU tem dois tipos de apoios financeiros. É as subvenções a fundo perdido e eram os empréstimos. O Governo português tinha dito no início que não ia recorrer à linha de empréstimos porque nós tínhamos uma dívida pública elevada, coisa que eu compreendo perfeitamente e até apoio, só que agora, face às exigências de recursos, geralmente nas agendas mobilizadoras da descarbonização, o Governo entendeu que tinha que recorrer mais à linha de empréstimos. E, portanto, são estas duas verbas adicionais que o Governo tem à disposição, que é a tal compensação financeira, por sermos mais lentos na recuperação, e agora foi à linha de empréstimo que estava disponível obter mais dinheiro. E porque é que o Governo pode fazer isto com alguma tranquilidade? Como perceberão, a inflação veio aumentar o PIB do país em termos nominais. O PIB nominal aumentou. Portanto, o rácio de dívida pública sobre o PIB nominal, isto diminuiu, porque o PIB nominal aumentou e a dívida pública em termos nominais não é objeto de inflação e, portanto, o país está mais confortável no rácio de dívida pública em relação ao PIB por efeito inflacionista de aumentar, inchar o PIB. E, portanto, o Governo tem agora um rácio de dívida pública PIB inferior e começa a ser quase semelhante à França e à Espanha. E, portanto, estamos a começar a escolar da Itália e da Grécia nesta perspectiva. Portanto, o Governo encara com mais tranquilidade a sustentabilidade da dívida pública, logo pode ir buscar mais dinheiro, mais empréstimos comunitários que contam para a dívida e, portanto, são as razões que isto aconteceu. Isto para vos explicar as razões, a lógica que o Governo se pede. Também mostra-se aqui o Governo preocupou-se em dizer que havia articulação do Portugal 2030 com o PRR. Ou, dito de outra forma, aqui do lado esquerdo, aqueles objetivos de Europa, os tais bens públicos europeus, em termos de objetivos comunitários para o Portugal 2030, depois estão articulados com as medidas, as várias medidas que estão na horizontal, as Cs de 01 a C20 do PRR. E, portanto, o Governo, com estes diagramas, quer demonstrar que, no fundo, os dois programas vão atuar em Portugal numa lógica integrada, com articulação dos vários objetivos. É isto que este slide pretende mostrar. Vamos agora ao Plano de Cooperação e Resiliência, o tal programa nacional financiado pelo Next Generation EU. Os Estados-membros tiveram o seu programa nacional, o seu PRR, Espanha também teve, Portugal tem, Plano de Cooperação e Resiliência, e que visava implementar um conjunto de reformas estruturais para assegurar a saída da crise pandémica, a retoma do crescimento económico sustentável, para assegurar a convivência com a União Europeia. Chamamos a atenção que, quando isto foi pela primeira vez levado esta ideia a Bruxelas para termos um Next Generation EU no espaço comunitário, o grande objetivo era a reindustrialização da Europa. No fundo, reindustrializar a Europa, com o Next Generation EU. Depois entraram em cena outras lógicas políticas,
como a descarbonização, a transição climática, as inclusões, tudo isto politicamente é muito correto, como sabem, portanto o programa desviou-se do seu objetivo inicial, que era meramente a reindustrialização da Europa, e portanto tem hoje em dia objetivos de resiliência. E este termo de resiliência, devo dizer cinicamente, é um pouco o novo termo para aquilo que a gente antes chamava de resistência de uma economia face aos choques económicos, chama-se hoje resiliência. Tem outra dimensão de transição climática, que obviamente com a agenda climática da União Europeia considero extremamente importante, e depois tem também a dimensão da transição digital. E o que eu sublinho aqui, das 3 dimensões do programa PRR, resiliência, transição climática e transição digital, quais são as linhas que são relevantes para as empresas? Na resiliência é capitalização e inovação empresarial. Aqui chamamos a atenção na capitalização e inovação empresarial, há não só a lógica dos fundos geridos, de emissão às empresas, mas há também o Banco de Fomento como agente desta medida. E o Banco de Fomento atua aqui como compreende uma lógica de banca, não só a poder dar empréstimos, como também a poder fornecer capital de risco às empresas. As empresas portuguesas, como todos sabemos, têm um problema sério de endividamento financeiro, funções financeiras débeis, e, portanto, o Banco de Fomento, que foi um novo banco criado pelo governo, à imagem e semelhança do velho Banco de Fomento, em que eu fui quadro dos anos 70 do ano passado, a minha primeira experiência bancária foi no velho Banco de Fomento Nacional, nos anos 70 do século passado. Este Banco de Fomento novo, criado agora, vai também gerir sistemas de capital de risco e quase capital para tentar reforçar a estrutura financeira das empresas. Portanto, é esta, na resiliência, temos capitalização e inovação empresarial. Na transição climática temos a descarbonização da indústria, é aquele sistema de incentivos que eu já referi há pouco e que o governo gosta naturalmente muito, e depois a transição digital, temos as empresas 4.0, de acordo com aquela lógica do modelo da indústria 4.0, que é no fundo um modelo que sintetiza aquela transformação digital que devia estar em curso nas empresas em todo o mundo e também na Europa e obviamente em Portugal. Portanto, é isto que está aqui, com esta dotação de 16.654 milhões de euros, na linguagem, na gíria simples, 16,6 bis de fundo de dotação financeira para o PRR. Temos, na resiliência, esta componente está associada ao aumento da capacidade de reação face à crise e superação face aos desafios atuais e futuros que estão associados, e basicamente, como o slide já mostrava, a grande medida para as empresas é esta de ser sim capitalização e inovação empresarial. Como o nome indica, a dimensão da capitalização das empresas fosse os seus capitais próprios e todo o estímulo à inovação nas empresas portuguesas. Na transição climática, componente muito querida à classe política europeia e também à portuguesa, nesta dimensão são consideradas diversas componentes com intervenção em áreas estratégicas, como sejam o mar, a mobilidade sustentável, a descarbonização da indústria, a bioeconomia, a eficiência energética em edifícios e energias renováveis. E todas elas aqui têm algo muito importante para as empresas e, portanto, por exemplo, na bioeconomia sustentável, as empresas portuguesas do domínio das celuloses, é um caso evidente que as empresas do domínio das celuloses, pasta de papel e papel, se encaixam perfeitamente na bioeconomia sustentável, como as empresas de transformação de madeira estão nesta componente. E depois temos também a eficiência energética em edifícios, aqui não edifícios industriais, e a questão do hidrogênio e renováveis, que também tem importância para as empresas nos sistemas iniciativos. Na transição digital, desta dimensão estão previstas reformas e investimentos significativos na área da digitalização das empresas, do Estado e no fornecimento de competências digitais na educação, saúde, cultura e gestão florestal. Como eu estou farto de dizer, e eu confesso aqui que não sei se o governo já percebeu isto e tenho insistido, nas palestras que dou, nos cursos que dou e nas entrevistas que tenho dado aos jornais, para mim, transformação digital é muito mais que comprar computadores e internet. Transformação digital é um processo que junta pessoas, tecnologias e processos, fazendo uma verdadeira reengenharia de processos das empresas. No fundo, nós utilizamos as tecnologias digitais para fazer a reengenharia de processos das empresas, tornando-as mais rápidas, mais magras, ou seja, mais lentes e mais amigáveis para os nossos clientes. É isto que é a transformação digital, juntando as 3 coisas. E, portanto, isto é muito mais, transformação digital, muito mais do que computadores e internet, que eu
acho que na administração pública é esse o filme que estão a fazer e, portanto, eu tenho dito na administração pública que eu acho que eles estão a digitalizar a burocracia. Não estou a fazer uma verdadeira transformação digital das empresas e isto nas empresas é isto que tem que se fazer. Juntando pessoas, processos e tecnologias para as tornar mais lindos, eficientes, rápidas e mais amigáveis para os clientes. Como eu expliquei, numa visão geral dos sistemas de incentivos dos dados que se apresentam a seguir, vem ainda na loja do Portugal 2020, só ontem à noite começaram a sair os testes do Portugal 2030. E, portanto, temos aqui fatores críticos de competitividade, todos hoje em dia conhecemos das empresas, conhecimento de capital humano, investimento empresarial, dimensão, escala das empresas. Devo dizer que é uma questão crucial em Portugal. Portugal é um país extremamente atomizado e pulverizado, com empresas de pequena dimensão, micro e pequena dimensão, e muitas atividades que tenho feito de apoio às empresas em consultoria empresarial, havia empresas que me diziam, mas eu não tenho, nem sequer tenho dinheiro para pôr um site digital. Digo, mas então vocês não têm razão de existir, porque hoje em dia sem isso, isto mostra que muitas não têm dimensão para fazer investimentos de digitalização, produtividade ou inovação. Portanto, havia que fazer estímulos à fusão e concentração das empresas. E eu aqui devo dizer que estes programas, a meu ver, carecem nessa dimensão de incentivos financeiros e fiscais fortes à concentração empresarial. Isto tem a ver com a dimensão. A inovação e ideia, já vamos falar a seguir, os custos de contexto, sustentabilidade e eficiência de recursos. E, portanto, o que o Governo gostaria, como todos os governos, é aumentar a despesa em I&D, criar empregos qualificados, reduzir as emissões de gases de estufa, aumentar o número de empresas exportadoras de exportações, aumentar o rastro de exportações de alta tecnologia, aumentar o número de PMEs que têm grande intensidade digital, promover a inovação, aumentar a produção e a utilização de energias renováveis. E, portanto, a resposta dos fundos comunitários é no domínio do ID, da inovação e empreendedorismo, qualificação e utilização de PME, distribuição da indústria, e isto é a lógica que suporta os sistemas de incentivos que iremos apresentar a seguir. Setores elegíveis de prioridade a todas as atividades económicas, enfoque nas atividades de produção de bens e serviços transacionáveis, significa que bens e serviços que a gente vende para o mercado internacional, apoio a projetos empresariais que visem o investimento em inovação, criatividade, internacionalização e formação de competências fundamentais, por reforço da competitividade das empresas, em particular das PMEs. Agora há setores excluídos. Atividades financeiras e de seguros, não entram nesta lógica, empresas ligadas à indústria de defesa, lotaria ou jogos de apostas, restrições decorrentes da PAC, da Política Agrícola Comum, que impede alguns aumentos de produções no setor agrícola, pescas e agricultura. As empresas destes setores estão restringidas pela lógica da PAC. Porquê? Porque há casos em que a produção europeia já é excedentária ao nosso consumo, portanto não faz sentido a Europa ou os apoios públicos estarem a estimular mais produção em setores que já têm excesso. E, portanto, há aqui restrições ao investimento produtivo. Outros setores que serão indicados nos avisos e projetos de investimento relacionados com contratos de concessão com o Estado, porque as empresas que têm contratos de concessão com o Estado não são elegíveis. Isto é mais uma lógica de bens transacionáveis. Produzir bens e serviços para o mercado tradicional não é daquelas empresas que estão muito ligadas em contratos de concessão com o Estado. Obviamente tem que estar legalmente constituída, situação tributária contributiva regularizada, poder desenvolver as atividades de candidato, possuírem e poder assegurar até a população os meios técnicos, físicos e financeiros e recursos humanos necessários ao projeto. Eu comecei com estes fundos em Portugal há 30 anos como Ministro da Indústria. E qual foi o problema que se pôs na altura? É que a gente apoiava o investimento produtivo e depois tendia a esquecer dos recursos humanos para acompanhar os novos equipamentos mais modernos. E, portanto, uma questão essencial é não só o investimento em equipamentos, mas é toda a lógica de recursos humanos qualificados que possam acompanhar esse investimento. Senão está-se a gastar dinheiro e não se está a aumentar a produtividade. Obviamente, lá está a autonomia financeira igual ou superior a 15% no caso das PMEs, ou 20% para não PMEs. Eu, socorrendo da minha vida passada, estou bancário, diria que estas autonomias financeiras são curtas, mas especiais. A gente na banca gostaria sempre de ter autonomias financeiras superiores a 20% para empresas industriais e nas comerciais é que deviam ser inferiores a 20%. Porque, obviamente, as empresas industriais precisam de um fundo de maneio que não precisam das comerciais e, portanto, aqui, mas isto, em termos políticos, obviamente, os critérios são menos exigentes que nós teríamos da banca, é que não temos decisões políticas. Mas, e obviamente, capacidade de financiamento do projeto, os capitais próprios igual a superior a 20%, os capitais próprios do projeto têm que ser pelo menos 20% do investimento elegível e não têm ainda apresentar a mesma candidatura. Portanto,
Tem que ser uma candidatura nova. O cuidado que há que ter aqui é não incluir despesas anteriores à candidatura. Portanto, a empresa só tem que meter a candidatura e só depois é que pode começar a gastar, fazer despesas. Ter início do prazo de 6 meses após comunicação da decisão, com uma duração máxima de execução de 24 meses. Tem que ser sustentada uma análise estratégica da empresa, áreas de competitividade críticas para o negócio, diagnóstico da associação da empresa, fundamentação das opções de investimento, demonstrar a viabilidade económica financeira. 25% do projeto sem incentivo, o que é que isto quer dizer? Como o incentivo máximo é 75%, a empresa tem que arranjar os 20% no mínimo, porque o incentivo máximo são 75%. Portanto, no mínimo tem que arranjar 25% de capitais próprios ou com a banca. E tem, como eu já disse há pouco, 20% coberta por capitais próprios. Portanto, o investimento tem que, pelo menos, ter 20% de capitais próprios. Isto acresce àquela lógica das autonomias financeiras. E no turismo, os projetos de arquitetura têm que ser aprovados na atividade camarária, instrução do procedimento de licença ou comunicação prévia e alinhamento com a estratégia nacional e regional do setor. Chamamos a atenção que no turismo há aqui mais algumas especificidades ou condicionantes que não há no diário industrial. Tem que haver uma articulação prévia com as câmaras e com as entidades de turismo antes do projeto poder começar. Passamos então aos sistemas de incentivo à inovação produtiva. Foi este justamente de ontem a ser o regulamento, não saíram os avisos, e há uma grande novidade no Portugal 2030 em relação ao 2020 e que eu não sei ainda como é que o governo vai resolver isto. É que os sistemas de incentivos à inovação produtiva são só para PMEs. As grandes empresas são excluídas dos sistemas de incentivos à inovação produtiva. Ou seja, este sistema de incentivos do Portugal 2030 é só para empresas com menos de 250 trabalhadores e com um volume de negócio anual de menos de 50 milhões de euros. Portanto, empresas com mais de 250 trabalhadores e mais de 50 milhões de euros de volume de negócio por ano, não se pode candidatar a esse sistema de incentivos à inovação produtiva. O que é que o governo fez então? Aprovou em Conselho de Ministros, mas isto não está ainda publicado, uma decisão dizendo que para as empresas que estão excluídas disto, que são médias ou grandes, o governo tinha aprovado um sistema de incentivos, certamente com fundos nacionais do Orçamento de Estado, com uma dimensão de 150 milhões de euros para cobrir aquelas empresas de maior dimensão que não podem ser candidatas aos sistemas de incentivo à inovação produtiva. Eu devo dizer que estamos a tratar de médias empresas que aos 150 milhões de euros vai ser curto. E depois há outra coisa que eu não sei como é que o governo vai resolver, é que Portugal, infelizmente, não tem grandes recursos financeiros do Orçamento de Estado e, portanto, o apoio ao investimento estrangeiro tem sido feito através dos fundos comunitários. E era este sistema de incentivos à inovação produtiva que apoiava o investimento estrangeiro. Já veio do meu tempo, quando apoiei a Alta Europa em Portugal, foi com dinheiro dos fundos comunitários, não é? O Orçamento de Estado conseguia apoiar a Alta Europa. Portanto, não sei se nisto o governo aprovou em Conselho de Ministros os tais 150 milhões adicionais, não só o sistema de incentivo à inovação produtiva não cobre, vai dar também para o investimento estrangeiro. Em todo caso, chamamos a atenção, o sistema de incentivo à inovação produtiva é só para empresas até 250 trabalhadores e com um volume de faturação anual menos de 50 milhões de euros. E, portanto, isto, no fundo, a inovação produtiva significa investimento produtivo com alguma inovação, com alguma melhoria em relação ao que havia antes. É esta a lógica de inovação produtiva. E, portanto, é isto que está aqui na tipologia dos projetos. E depois também aqui, quando houver empreendedorismo qualificado e criativo, PMEs com menos de 2 anos inseridos em setores com fortes dinâmicas de crescimento, por exemplo, indústrias criativas e culturais, setores de elevada intensidade, tecnologia e conhecimento, normalmente tipo de empresas que não estão bem na indústria transformadora, mas que têm grande potencial de crescimento e, portanto, está no chapéu do empreendedorismo qualificativo e criativo. Portanto, a novidade desse sistema de incentivos à inovação produtiva em relação ao que tínhamos é que é só para PMEs, exclui as médias e grandes empresas. Tem aqui o conjunto de despesas elegíveis, portanto, eu não vou ler isto tudo. Os que quiserem depois têm acesso ao PDF, portanto, tem aqui todas as despesas elegíveis que devem fazer parte e, como veem, tem aqui não só aquilo que eu chamo hardware e equipamento produtivo, mas também tem as despesas de software, no fundo, não é equipamento produtivo, também são incluídas nas despesas elegíveis à inovação produtiva. Obviamente, equipamentos informáticos, softwares, standards desenvolvidos especificamente, tudo isto pode ser elegível, com uma formação também
os estudos, projetos e diagnósticos, auditorias de planos de marketing, as licenças know-how, conhecimento cheque, tudo isto pode ser elegível, serviço de engenharia para a implementação do projeto e, portanto, não é só as máquinas e o equipamento, aquilo que a gente chama de termos económicos, a formação bruta de capital fixo, no fundo, o investimento em capital físico. Taxas de apoio. Penso que aí haverá haver, do que vai ser alguma ligeira melhoria da majoração, 55% para micro e pequenas empresas, 35% era para as médias empresas. Aqui esqueçam médias empresas, como eu disse, já não vou entrar no Portugal 2030 por aqui, e só 15% para projetos com valor de investimento superior a 15 milhões de euros. Vai haver majorações para projetos localizados em territórios de baixa densidade populacional, majorações também para projetos de investimentos na indústria 4.0, na lógica da indústria 4.0 e da eficiência energética, também para a criação de novas unidades produtivas com contratação de novos recursos humanos altamente qualificados. Há esta lógica de majorações que se vão manter no Portugal 2030. Portanto, em relação à taxa base, nós podemos ter majorações e, portanto, ter majorações, a gente às vezes acaba por ter lógicas de 60% de incentivo, o que é bastante simpático com as majorações que aqui existem. Como é que isto é feito normalmente? Isto é feito do incentivo calculado, 50% vem a fundo perdido e 60% de incentivo reembolsável. O que é o incentivo reembolsável? É o empréstimo à taxa zero. O que é que eu, quando criei, fui eu que criei, nos 4 unidades de apoio, como Ministro da Indústria, lógica do incentivo reembolsável, porque é que eu criei isto? Porque na altura as taxas de juros eram muito elevadas. Sendo as taxas de juros muito elevadas, eu dar um empréstimo à taxa zero estava a dar um estímulo económico não despiciente. Acontece depois, como a banca, nós soubemos na banca, quando as taxas de juros eram muito baixas, as boas empresas que tinham fácil acesso à banca não tinham incentivo reembolsável, diziam, eu vou sujeitar a burocracia dos fundos comunitários para ter um incentivo reembolsável numa taxa zero, quando eu consigo na banca uma taxa muito baixa, sem as burocracias dos fundos comunitários. Portanto, esta lógica de incentivos reembolsáveis foi criada por mim quando as taxas de juros em Portugal eram muito elevadas, antes de Portugal e Espanha entrar no euro. Depois, quando isto baixou drasticamente, e então durante os problemas desde a crise de 2008 até o Covid, quando os bancos centrais começaram a ter uma política monetária expansionista com taxas de juros muito baixas, as boas empresas com fácil acesso à banca desistiram desta parte de incentivo reembolsável. O que está a sentir agora, como compreendem, com subir as taxas de juros, pode ser que isto venha a ser novamente interessante e as empresas verem o incentivo reembolsável como uma alternativa ao empréstimo bancário. Portanto, é isso que está em cima da mesa, mas, portanto, a lógica era 50% de fundo perdido, 50% reembolsável. Quem quisesse abdicar do incentivo reembolsável tinha uma ligeira taxa de majoração no incentivo a fundo perdido. E muitas faziam, até pela lógica que eu vos expliquei, não valia a pena estar a se sujeitar às burocracias dos incentivos quando tinham acesso à banca e a banca disponível para apoiar as boas empresas. Porque em Portugal, faço questão de chamar a atenção, isto é a minha experiência bancária que diz, nunca houve problema de liquidez, de acesso ao crédito, da banca não ter liquidez para disponibilizar crédito às empresas. Houve e há um problema de gestão de risco de crédito, que é uma coisa diferente. Portanto, nós na banca não tínhamos dificuldades de liquidez financiar as empresas, tínhamos muitas empresas que não estavam em condições de ter financiamento bancário. Uma questão de risco de crédito. Muitas altamente endividadas e, obviamente, estão endividadas, não se vai dar mais crédito, que é a mesma coisa que um tipo que está embriagado dar mais álcool. E, portanto, era isso que se passava em Portugal e na banca. Mas, portanto, este sistema de incentivos admite que a parte reembolsável possa vir a ter algum interesse novo com as subidas de taxas de juros que estamos tendo na banca. Obviamente, isto pode acontecer. Os sistemas de incentivos à internacionalização e qualificação também foram objeto do regulamento que saiu ontem à noite. Percebi que vai ter algumas pequenas majorações nisto e, portanto, o que é que acontece? Na internacionalização, como o nome indica, é reforçar a capacitação empresarial das PMEs através dos seus processos para a internacionalização. No fundo, é aumentar a capacidade e a base exportadora do nosso país. E o que é que isto tem? Conhecimentos, paga o quê? Conhecimentos de mercados externos, prospecção e presença em mercados internacionais, marca internacional, presença na web, geralmente em promoção internacional de marcas, certificações específicas para mercados externos, inovação organizacional nas práticas comerciais e nas relações externas. Chamamos a atenção, e é estatísticas europeias que mostram isto, Portugal, que foi um país até grande, que adotou rapidamente
as tecnologias digitais, todos nós, apps, telemóveis, tudo isto tínhamos, e curiosamente as empresas portuguesas estavam atrasadas em relação à Europa e em relação à Espanha nas ferramentas digitais. As nossas empresas não tinham sites, não tinham web service, tudo isto, as empresas de as PMEs, não estou a falar nas grandes, porque isso é outra história, as nossas PMEs estavam atrasadas em relação à Europa e em relação à Espanha nestas coisas. E, portanto, este sistema também é interessante no sentido de dotar dessas ferramentas digitais numa lógica de transação. Aqui, os projetos podem ser individuais, cada PME promove o seu projeto, ou podem ser projetos conjuntos. Aqui são as associações empresariais que promovem normalmente projetos conjuntos. As associações empresariais têm aqui o papel de agrupar PMEs com projetos de internacionalização. Obviamente que as associações empresariais aqui têm uma fonte de rendimentos que é simpática, porque o incentivo para as associações empresariais é de 85%. Portanto, daquilo que elas vão utilizar. E, portanto, isto tem sido, a integração tem aqui o conjunto de despesas elegíveis, tem o equipamento de software, contratação de quadros, custos com feiras e exposições no exterior, missões empresariais ao exterior e missões inversas, que é missões inversas. É a gente chamar a Portugal nossos possíveis clientes. Portanto, em vez de irmos ao mercado externo vender os nossos produtos e serviços, chamamos a Portugal potenciais clientes e montamos aqui uma exposição, um show dos nossos produtos, o que é chamada missão inversa. Há ações de promoção de mercados externos, obtenção, validação e despesa de patentes e outros custos de registro da industrial, formação de recursos humanos, estudos de mercado, diagnósticos e auditorias, tudo isto pode ser financiável para a internacionalização. Portanto, tem aqui mais um conjunto de despesas financiáveis, serviços de consultoria, máquina digital, domiciliação de aplicações e adesão a plataformas eletrónicas online, que são vitais hoje em dia no modelo de 4.0 e, como vos disse, as empresas portuguesas PMEs quase que não tinham isto, as espanholas estavam muito mais avançadas, subscrição de aplicações em regime de software as a service, que a gente, em vez de comprar o software, aluga e paga um FII mensal do software. Presença internacional não é, criação de marcas e coleções, tudo isto é apoiado por isto. A taxa é a partir de 45% do investimento elegível. Se houver uma componente de formação, essa tem uma taxa normalmente superior e tem também apoio à contratação de recursos humanos altamente qualificados e o limite mínimo de despesas elegíveis de 5 mil euros. Se o projeto for conjunto, significa feito uma associação empresarial, tal promotor, temos o incentivo é 50% para as PMEs e 85% para o promotor. O Fundo da Associação Empresarial promove esta ação. Depois temos aqui um conjunto de majorações que, para a formação de trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos, para a formação em médias empresas e para a formação em micros ou pequenas empresas. Portanto, um conjunto de majorações que havia e que eu julgo que se vão manter no novo 2030. Quanto à qualificação, a lógica é exatamente a mesma da internacionalização. Podem ser projetos individuais ou conjuntos, mas aqui não é um problema de internacionalização, é um problema de qualificação e de upgrading dos sistemas operacionais das empresas. É a lógica da qualificação. Portanto, a inovação organizacional e de gestão, economia digital e TICs, criação de marcas e designs, qualidade, proteção de cuidado industrial, transferência de conhecimento, desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e processos, distribuição e logística, eco-inovação, tudo isto, também na mesma lógica de legislação, podem ser projetos individuais ou projetos conjuntos. Normalmente são as associações empresariais que desenvolvem estes projetos conjuntos. Também tem aqui despesas elegíveis, equipamento de software, contratação de quadros, serviços de consultoria especializados, certificações, realizações de testes e ensaios, também o software as a service, as patentes, a formação de recursos humanos, assistência técnica, estudos, diagnóstico e auditorias. Como vê, isto é muito parecido ao da internacionalização, mas é mais uma componente interna do seu sistema operacional e não na componente externa de virar a empresa para o exterior. Também a lógica de incentivos é semelhante, também tem a formação com taxa superior, também tem estas majorações em relação ao que havia e também nos projetos em grupo, 50% para as PMEs e 85% para o promotor, é exatamente uma lógica que havia da internacionalização. E agora há um sistema novo que o PRDA montou, que é para pequenas empresas, PMEs, que é, no fundo, integrado na competência de transição digital, empresas 4.0, que tem como objetivo promover
a digitalização da economia através do e-commerce. Como eu já vos expliquei, as empresas portuguesas PME estão muito atrasadas no e-commerce em relação às europeias e em relação às espanholas e, portanto, o que se pretende aqui é aumentar ter um aumento das exportações de bens e serviços portugueses em duas vertentes. É a sensibilização, capacitação e consultoria a novas PMEs exportadoras, fazer a sua internacionalização por canais digitais, portanto não é por canais físicos, usando canais digitais. Ou é apoiar as PMEs com experiência internacional para alcançarem mais mercados. Portanto, uma componente é pôr mais empresas exportadoras através de canais digitais. Segundo, aquelas que já têm experiência internacional é irem para novos mercados. E, portanto, é isto, e tentando criar lojas online próprias, adesão ao marketplace e desenvolvimento de campanhas digitais. É tudo isto que as PMEs portuguesas, repito, estão muito atrasadas e que se pretende estimular através deste programa novo no domínio financiado pelo PRR. PMEs de qualquer natureza ou qualquer forma jurídica, localizadas em Portugal, continente ou regiões autónomas, temos novos exportadores e mais mercado. Portanto, aqui temos limites mínimos e máximos de investimento. Se for novos exportadores, o investimento é entre 10 e 25 mil euros. Se for mais mercado, é um investimento em 25 e 85 mil euros. Como é que isso funciona? Há um diagnóstico e-commerce que tem que se aceder através do website do ICEP. A empresa submete o ICEP, o website da ICEP submete este seu diagnóstico. E depois é classificada pelo website da ICEP. A ICEP vai classificar, vai dar uma pontuação à empresa. Se a empresa tiver uma pontuação igual ou superior a 20 e inferior a 65 pontos, passa num projeto de novos exportadores. Se a pontuação for inferior a 20, chumba e não entra neste sistema de incentivos. Mas depois, se a pontuação for superior a 75 pontos, entra na lógica mais mercado. Portanto, é uma empresa que tem capacidade até de entrar em novos mercados. Portanto, é um sistema de incentivos inovador que apareceu com o PRR, que está em vigor, e, portanto, tem aqui o conjunto que é muito semelhante ao realizador, no fundo, as despesas elegíveis para as tais PMEs via e-commerce que podem ter neste sistema de incentivos feito ou com. E a novidade é estes, os e-business, o Intelligent Web Analytics, tudo isto pode ser apoiado, o Social Media Marketing, tudo isto pode ser apoiado neste sistema de incentivos. Vamos agora aos sistemas de incentivos de comunicação, que é aquele que tem estado em vigor no PRR. Quer dizer que eu apoiei aqui para o escritório em que estou um conjunto de empresas industriais nestes projetos de descarbonização, portanto tem tido grande interesse para a indústria portuguesa e devo dizer, este vai se manter em vigor para as médias e grandes empresas. Mas é o que foi dito. Portanto, este não tem aquela discriminação negativa contra as médias e grandes. Portanto, eu diria, se for assim, este é o sistema que as médias e grandes podem agarrar. Na inovação produtiva já não dá para elas, mas neste, obviamente, podem-se agarrar. E, portanto, foi lançado, como já vos expliquei, no âmbito do PRR, integrado nesta componente de descarbonização da indústria e, obviamente, está interligada com o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, PNEC 2030, que todos os Estados nacionais tiveram a fazer, e também, isto tem dois tipos de projetos, os projetos simplificados de descarbonização modalidade A e projetos de descarbonização da indústria modalidade B. A minha experiência na gestão destes incentivos é que as grandes empresas portuguesas industriais foram todas à modalidade B, a mais ambiciosa. E, portanto, o que está em causa é mais do que aumentar a eficiência energética, é reduzir a pegada carbónica das empresas. Portanto, a descarbonização é mais do que aumentar a eficiência energética. Todos estes projetos têm que ser submetidos, têm que ter uma auditoria prévia, não é uma auditoria de eficiência energética, é uma auditoria de descarbonização. Mas está-se a ver que as empresas que faziam auditorias à eficiência energética ajustaram o seu mercado e passaram elas próprias a fazer auditorias à descarbonização. Portanto, a minha experiência na gestão desta linha de descarbonização é que as empresas vão recorrer a auditoras, mas auditoras que vão fazer isto são as velhas auditoras de projetos de eficiência energética, só que um projeto de descarbonização é mais amplo que a eficiência energética. E, portanto, é isto que está em causa, a redução de consumo e emissões de gases de efeito de estufa, pelo menos 30%. Há aqui o efeito perverso reclamado. Okay? Boas empresas que têm... Então, nós já fizemos o trabalho de casa. Se isso vai ser ver o impacto diferencial, aquelas que já fizeram o trabalho de casa têm pouca capacidade de melhorar. Portanto, estes sistema de incentivos, dito de uma forma cínica,
é bom para aqueles que estão a fazer o trabalho de casa. Porque esses que estão a fazer o trabalho de casa nem fizeram medidas de descarbonização e eficiência energética, qualquer acrescento dá logo os 30%. Aquelas melhores que já fizeram o trabalho de casa vão ter dificuldade em ter um delta adicional de melhoria que os possa premiar. Mas isto é o problema do apoio público à economia. Às vezes o apoio público à economia não apoia os melhores, vai apoiar os menos, os que não são tão bons, a tentar lá chegar. É tipicamente o que vai acontecer neste caso. Tipo, o que é este sistema apoia? Processos e tecnologias de baixo carbono, medidas de eficiência energética e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento. Portanto, se quiserem pôr eólicas, investir em painéis fotovoltaicos na empresa ou investir em baterias para armazenagem, a associação apoia por esta componente de incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento. E chama a atenção que em Portugal estamos a ter um incremento muito interessante de empresas que são unidades de produção para autoconsumo. Empresas que instalam painéis fotovoltaicos para produzir energia para as suas necessidades. E como a energia da rede é cara, os painéis fotovoltaicos, graças à massificação chinesa, baixaram muito o preço, há aqui um óbvio interesse económico das empresas montarem os seus próprios sistemas de produção. Na fotovoltaica estamos a ter um crescimento muito significativo em Portugal, julgo que em Espanha acontecerá o mesmo, porque é um país também com muito sol, e portanto é uma medida que pode apoiar. Os processos de tecnologia de baixo carbono, dou-vos um exemplo muito simples. Tem na empresa um empilhador que não trabalha com energia elétrica, com baterias, ainda trabalha com gasóleo, obviamente se um empilhador desses, um empilhador já com motor elétrico, é um óbvio candidato a um sistema deste. E depois, todas as medidas de eficiência energética que possam melhorar a eficiência energética também entram neste sistema. E, portanto, as empresas industriais têm aqui um sistema que tem sido bastante simpático e vai continuar a ser para elas. E, portanto, empresas de qualquer dimensão, forma jurídica, isto é para empresas industriais da indústria extrativa e da indústria transformadora. E são aquelas taxas, são aqueles tipos de projetos que eu vos citei. A taxa base é muito simpática, reparem que é 55% bem para as médias e grandes, portanto aqui não há discriminação, e depois tem esta possibilidade dessas majorações. Isto pode ter um subsídio não reembolsável limitado ao saldo mínimo. O que é que isto quer dizer na gíria comunitária? É se o saldo mínimo, a Comissão Europeia diz, para uma empresa são 200 mil euros o máximo que ela pode ter. Se ela já teve uns 100 mil euros no sistema de incentivos anterior, se o candidato a sistema de incentivos só pode receber mais 200 mil. Portanto, está plafonada, vai-se ver o histórico, o que é que já recebeu antes, para limitar. O sistema de incentivos é generoso e então fazem aqui algum plafonamento. Temos aqui as taxas base para os vários processos, com as majorações por dimensão das empresas, por localização de investimento. Portanto, as majorações não só são pela dimensão das empresas, mas são também pela localização dos investimentos. Obviamente, Lisboa e Algarve são as regiões mais desenvolvidas do país, têm a menor majoração. As outras têm a maior majoração. E depois há aqui, nas pequenas instalações, nos painéis fotovoltaicos, está limitado a 500 kW e, se quiserem instalar energia eólica, está limitado a 3 MW. Está uma discriminação entre os painéis fotovoltaicos e centrais eólicas. O limite de apoio pela empresa está limitado a 15 milhões de euros, que é simpático, obviamente, na dimensão das empresas portuguesas, 15 milhões de euros de incentivo é muito simpático. O subsídio é não reembolsável, portanto, também é um subsídio a fundo perdido. Tudo isto é muito simpático e, portanto, tem aqui os custos elegíveis. Portanto, esta medida é muito simpática para as empresas industriais e até para as grandes. Agora, sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico. Aqui gostava primeiro de dizer-vos que, de acordo com a teoria económica, nós, quando falamos em investigação, o que é que significa a atividade de investigação em termos económicos? É gastar dinheiro para criar conhecimento. Portanto, quando a gente investiga, gasta dinheiro, supostamente investe bem. Investimento é gastar dinheiro, mas há muita gente que não percebe isto, geralmente a esquerda não percebe isto, mas quando a gente investe está a gastar dinheiro, tá? É gastar dinheiro bem, se fizer um bom investimento. Portanto, na investigação há 3 tipos de investigação. É a investigação básica ou fundamental, que normalmente é feita pelos governos ou financiada pelos contribuintes. As empresas não fazem, portanto, neste aspecto é um bem público, não é produzido pelo mercado nem pelas empresas. Depois há a investigação aplicada,
e ao desenvolvimento tecnológico. Se estamos a falar de sistemas de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico das empresas, nós estamos a esquecer a investigação básica ou fundamental, porque essa é financiada pelos Estados nacionais ou pelos contribuintes, nas universidades, nos centros de investigação, tudo isto. O que estamos a falar é agora apoiar a investigação industrialmente orientada nas empresas e os processos de desenvolvimento tecnológico nas empresas. É isto que eu digo aqui, produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico, reforço das ações de valorização económica dos projetos de ID com sucesso. Isto pode ser feito de cooperação, este sistema de incentivos estimula a cooperação das empresas com a entidade do sistema de investigação. E aqui chamo-vos a atenção, por muito boa que seja uma empresa que já tenha alguma componente de ID na empresa, aconselho sempre a fazer um acordo com uma entidade do sistema científico e tecnológico nacional, uma universidade, um centro de investigação. A minha experiência é que as empresas que ousaram, achando que não precisavam de universidades ou centros de investigação para meter esses projetos, foram chumbadas. No fundo, há agências de inovação do outro lado. Para elas, uma condição fundamental de credibilidade é o projeto ser desenvolvido com uma universidade ou centro de investigação. E eu também percebo a lógica governamental no sentido seguinte, é que isto é para estimular a ligação de empresas com universidades e centros de investigação. Como o nosso país, no contexto europeu, ainda está atrasado na ligação entre empresas e universidades e centros de investigação, o que o governo quer com os incentivos desses é que as empresas se liguem mais às universidades. E as universidades e investigação mais às empresas. Portanto, eu aconselho aqui, nestes projetos, as empresas não vão sozinhas. Tem sempre um parceiro de uma universidade, um centro de investigação, e aquilo que hoje em dia faço no escritório, que é uma coisa que eu gosto muito, quando uma empresa é procurar as ligações das universidades, centros de investigação e montar projetos, consórcios nesta matéria. E depois também se pretende aqui o aumento da participação nacional nos programas internacionais. O Horizon EU, que é o Horizonte Europa, que é um programa europeu. Eu aqui numa lógica de futebol diria que a gente está aqui a tratar sobre os fundos geridos em Portugal, é o Campeonato Nacional. Empresas melhores podem se candidatar ao Horizonte Europa, o grande programa europeu. Aí são consórcios europeus que se candidatam, isto é para empresas melhores. Eu não vou aqui tratar disto hoje, mas pode estimular, através desses incentivos, depois a entrada das empresas no que eu chamo de Campeonato Europeu, a Liga Europeia, que é o Horizonte Europa. E, portanto, desenvolver novos produtos e serviços, em especial em atividades de maior grau tecnológico e de conhecimento, é tudo isto que tem. E, portanto, as tipologias de projeto, investigação e desenvolvimento de empresas, aquilo que eu vos falei, investigação industrialmente orientada, aplicada, desenvolvimento tecnológico de empresas, projetos demonstradores, projetos de tecnologia avançada ou linhas pilotos bem-sucedidas, mas que ainda não estão para uso comercial. Portanto, já se sabe que houve sucesso tecnológico que está a ser viabilizado, mas não tiveram aplicação comercial. Depois, projetos mobilizadores, projetos de elevado conteúdo tecnológico, dinamizadores de competências científicas e tecnológicas para a valorização dos resultados e das empresas e efetiva transferência de conhecimentos. Tudo isto pode ser apoiado pelos sistemas de incentivos. Outra coisa que pode ser apoiada, que é muito simpático para as PMEs, é as PMEs criarem núcleos internos de ID. São chamados núcleos de investigação e desenvolvimento. A gente tem aqui um problema complicado em Portugal, que é o seguinte: como havia pouca ligação das empresas às universidades, normalmente as PMEs não tinham uma ligação fácil às universidades. Então, eu, na altura, há 30 anos, criei os chamados centros de interface, são os centros tecnológicos e institutos de novas tecnologias, que faziam interface entre as empresas, as universidades e centros de investigação, porque a gente tinha consciência que uma PME normalmente tinha capacidade de integrar, se ligar diretamente às. Pois bem, a partir do momento que as PMEs possam utilizar este sistema de incentivos para criar um núcleo de recursos humanos qualificados, desejavelmente tipos com alta qualificação académica, inclusive alguns PhDs ou doutorados, ao ver se a empresa tiver este núcleo, que é pago pelo sistema de incentivos, tem mais capacidade de ligar às universidades. A proteção da propriedade intelectual também está aqui incluída, e a internacionalização da investigação e desenvolvimento, tal preparação da empresa para um campeonato europeu, não ficar só no campeonato nacional. Tudo isto é apoiado e, portanto, temos aqui um conjunto de despesas elegíveis neste sistema, tudo aquilo que o sistema apoia, inclusive viagens e estados no estrangeiro no âmbito do projeto, tudo isto é apoiado e, portanto, nós temos aqui duas lógicas. Temos incentivos não reembolsáveis para projetos com incentivos até 1 milhão de euros. Se o projeto for até 1 milhão de euros, a empresa tem um incentivo não reembolsável.
Se o projeto tiver um incentivo superior a 1 milhão de euros, então o que é que se tem? 75% do incentivo é não reembolsável até 1 milhão e a parcela que exceder 1 milhão é os tais 25% adicionais, são incentivo reembolsável. Só que se esse incentivo reembolsável for muito pequenino, inferior a 50 mil euros, entra no incentivo reembolsável. Portanto, se o projeto estiver ligeiramente acima de 1 milhão de euros, é tudo incentivo reembolsável. As entidades não empresariais, como as universidades, normalmente têm incentivos que podem chegar aos 100%. E percebe-se porquê? Porque na lógica das ajudas de Estado e da política de concorrência, uma universidade não está junto do mercado. Quanto mais perto está do mercado, menos o incentivo, mais fraco deve ser o incentivo, para não prejudicar a concorrência. Portanto, as universidades estão afastadas do mercado, podem levar incentivos até 100%, as empresas têm mais incentivos menores. Isto também é a lógica do Horizonte Europa, em que as universidades de investigação têm incentivo a 100%, as empresas não, o seu incentivo não chega a 100%, e depois tem aqui um conjunto de majorações que é possível dar, que as empresas beneficiam. E, portanto, juntando estas majorações, a gente pode chegar aqui a taxas, mesmo para as empresas, da ordem dos 60%, 70%, o que é simpático, incentivo a fundo perdido nos projetos de ideia. E, portanto, também nos núcleos de ideia que vos falei, também um incentivo muito simpático para as PMEs, nas grandes empresas é menor, obviamente. A formação profissional também tem taxas muito simpáticas e os projetos de internalização do ID também têm taxas simpáticas. Há aqui prazos para projetos individuais, para projetos em copromoção leva mais tempo. Porquê? Porque na copromoção há que fazer o consórcio e trabalhar em equipa, isso leva mais tempo para montar o esquema individualmente. Agora, no individualmente, chamamos a atenção. O projeto individual, o que é que significa? É que a empresa comete o projeto e não tem a universidade como parceiro, mas deve ter a universidade como subcontratante. Se a empresa subcontrata à universidade uma certa parte do trabalho de investigação e desenvolvimento. No projeto de copromoção aparece a empresa com a universidade como parceiros do consórcio. No projeto individual, como eu chamei a atenção há bocado, não convém ter sozinhos. Mas, se quiserem ir projeto individual, levam a universidade como subcontratante. Não é parceiro do consórcio, mas é subcontratante da universidade. É isso que se chama o projeto individual. Depois, há uma dimensão nova, sistema de incentivos ao emprego e empreendedorismo, criação de micro e pequenas empresas, ou expansão e modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de 5 anos, expansão e modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de 5 anos, criação líquida de emprego obrigatória, manutenção dos atuais postos de trabalho, duração máxima de 18 meses. Promotores ou beneficiários de empresas que exerçam atividade artesanal ou outras atividades de título individual ou familiar, as pessoas ou associações que exercem regularmente a sua atividade económica, micro ou pequenas empresas certificadas eletronicamente pelo IAPMEI. O Banco de Fomento também está metido nisto, mas o Banco de Fomento está metido nisto e escolheu como parceiros as sociedades de capital de risco, Venture Capital. Eu, contra mim, falo que até um ano atrás fui investidor e fui chairman de uma empresa de Venture Capital, by Venture Capital. E o que é que eu acho? É que as empresas do Venture Capital não estão especializadas para trabalhar com as PMEs portuguesas, mais pequenas, menos sofisticadas. Uma empresa Venture Capital, aquela que eu fui chairman e conheço-as todas, está dimensionada para dialogar com as startups. Agora, o que eu chamo Zé da PME, que é a empresa portuguesa, estas empresas de capital de risco que não estão muito dimensionadas. Portanto, quando o Banco de Fomento vai escolher como parceiros para as ações as empresas de Venture Capital, eu contra mim falava, porque achava que elas não estão dimensionadas para esta atividade, que é mais para a PME, e a PME, porque não tem aquela competência tecnológica e financeira que já tem para falar com uma startup. Portanto, conheço aqui um pequeno problema. Portanto, tem aqui o conjunto de despesas elegíveis aos sistemas de incentivos ao emprego e empreendedorismo. Chamamos a atenção para que no Horizonte Europa há toda uma competente inovação, que isto foi substancialmente reforçado no Horizonte Europa. Uma competente inovação que foi criada pelo comissário português Carlos Moeda, quando era comissário pela investigação, e que as boas empresas portuguesas ou startups têm hoje no Horizonte Europa muito dinheiro à disposição e não se cinjam só aos sistemas de incentivos nacionais que eu estou a mostrar. E, portanto, temos aqui também a criação do próprio emprego, criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no Instituto de Emprego há mais de 6 meses,
e criação de postos de trabalho para jovens até 30 anos. Tudo isto com taxas de apoio que aqui estão discriminadas, taxas de apoio é sempre aqui incentivo não reembolsável, tem limites de investimento, estamos a tratar de incentivos a lançar novas coisas, porque está aqui limites aos investimentos, como é óbvio, e portanto, depois não vou dizer já que há também o programa de desenvolvimento rural. Eu aqui devo dizer que não tenho nenhuma competência, limite-me a apresentar o PowerPoint. Se perguntar alguma coisa, não sei responder, porque isto não tenho trabalhado nestes planos de desenvolvimento rural, que também existe para o setor agrícola, para o setor primário da economia portuguesa, também existe, que é o chamado PDR, Programa de Desenvolvimento Rural, mas eu tenho trabalhado mais na indústria e serviços, não tenho competência nesta área da agricultura, e com conclusão, diremos que isto é má ideia ter um investimento não sustentado pela análise estratégica. A gente tem que ter a viabilidade de suportes financeiros, tem que ser consistentes, foi um pouco consistentes. Isto é capaz de não passar. Se o investimento não estiver alinhado com os objetivos das políticas setoriais, e hoje em dia o tal bem público europeu, transição digital e climática e inovação, demonstrar ser transacional e internacionalizável, não devemos isto, projeto a não passar. No início do investimento temos que ter o cuidado, só começar o investimento depois de ter feito a candidatura. O que é que o governo fez? Havia um sistema de pré-avisos, as empresas podiam sinalizar que começava o investimento, não se candidatavam no Portugal 2030, mas tinham sinalizado e informado que começava o investimento. Esse sistema existiu até a semana passada. Agora, quando vão começar a aparecer já os avisos dos próprios sistemas de incentivos, este sistema de pré-avisos caiu. Fechou a semana passada. Mas foi uma maneira das empresas pré-avisarem que iam começar o investimento e depois isso ser considerado quando se candidatassem aos fundos comunitários. E, portanto, obviamente, o investimento só pode ter que ter esta cautela e também não pode ser de muito tarde, depois há prazo de discussão, tem que ser satisfeitos. Portanto, o projeto não pode ter início antes da candidatura, o projeto tem que ter o início para a sua aprovação. 6 meses é o que julgo que vai acontecer, porque havia no Portugal 2020 nesta matéria. Portanto, o sucesso não está na simples aprovação, está na execução e no cumprimento dos objetivos. Temos que ter responsáveis claros na empresa, aquisições em condições de mercado a terceiros não relacionados, sem intermediários e funções com capacidade, monitorização das metas, obrigações e riscos. Tudo isto faz parte de uma execução ideal dos projetos de investimento. E, portanto, era basicamente isto que tinha para vos transmitir aqui, de uma forma certamente compactada e sintética, tudo o que está em curso, que as empresas vão ter no Portugal 2030, como digo, vão ter algumas ligeiras melhorias ou majorações positivas em relação àquilo que eu expliquei nos incentivos. Nos incentivos, como o Governo anunciou, os sistemas de incentivos vão ser estes, com estas pequenas majorações. Fico agora à vossa disposição para as questões que me queiram pôr. Boa tarde, engenheiro Mira Amaral. Eu tenho 2 questões que estão no chat e convido todos os que estão a assistir a colocar mais questões para que possamos responder e ir de encontro às vossas expectativas nos esclarecimentos. Tendo em consideração a experiência com o PT 2020, em que o número de candidaturas registado foi expressivo, quais os critérios que na... Não sei aumentar, estou confirmado. Então, se eu falar mais alto, consegue ouvir? Vamos aguardar só um segundinho para resolver aqui a situação. Muito bem, penso que a situação já estará... Agora já estou a ouvir perfeitamente. A situação já estará resolvida. Engenheiro, então, a questão que temos, tendo em consideração a experiência com o PT 2020, em que o número de candidaturas rejeitado foi expressivo, quais os critérios que, na sua opinião, são os mais importantes para, no PT 2030, ter uma candidatura com maiores probabilidades de aceitação? À partida, com o dinheiro que está em jogo, quer no Portugal 2030, quer no PRR, do que eu vos expliquei, à partida
não temos à partida limitações financeiras como houve no passado, porque está muito mais dinheiro em jogo. E, portanto, aqueles primeiros que entrarem não estão sujeitos a limitações financeiras. As limitações que têm são aquelas que eu, aliás, nos últimos slides apresentei, que têm a ver com o alinhamento com os objetivos no domínio da descarbonização, no domínio da transição digital, no domínio dos bens transacionáveis e no domínio dos recursos humanos qualificados. Há um alinhamento claro, o governo estabelece que isto são questões fundamentais que as empresas têm que endereçar. Depois têm que ter aquelas autonomias financeiras e os valores capitais próprios face ao projeto, e depois têm que fazer um diagnóstico estratégico bem feito no processo de candidatura. E aqui chamamos a atenção a um sistema de incentivos particularmente crítico nesta matéria, que é o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico. Porquê? Muitos projetos são chumbados porque quando a gente está a fazer investigação e desenvolvimento tecnológico, a gente deve ter incertezas sobre o mercado e sobre a tecnologia. Porque se a gente começa um projeto de IDT e não tem certeza sobre o mercado e tecnologia, está a fazer um projeto de engenharia e não um projeto de IDT. Portanto, há que ter todo o cuidado como é que se formula o projeto para mostrar que, de facto, temos incertezas tecnológicas de mercado, vamos avançar na criação de conhecimento para reduzir essas incertezas tecnológicas de mercado. E, portanto, há todo o cuidado na redação disto. Portanto, eu diria que as condições de acesso financeiras têm que ser subscritas, tem que se mostrar claramente que o projeto está alinhado com os objetivos que aqui os slides mostraram, e tem que se fazer um bom diagnóstico. O que é que acontece nesta matéria? E sejamos claros. As empresas, o seu core business não é apresentar candidaturas aos fundos comunitários. O seu core business é fazer produtos e serviços que se vendam no mercado. E, portanto, normalmente nesta matéria, algumas empresas já têm núcleos próprios que sabem fazer as candidaturas, mas a maior parte das empresas não tem núcleos próprios, recursos humanos qualificados para fazer as candidaturas. E, portanto, recorrem a consultores especializados, como o caso da empresa em que eu estou, que sabem formular esses projetos. Portanto, eu diria que há um conjunto pequeno de empresas que sabem fazer isto internamente, e a maior parte das vezes a minha experiência diz que não sabem fazer isto internamente. E, portanto, devem ter o recurso a um consultor especializado que, em diálogo com elas, sabe redigir a presença do projeto. O consultor não sabe, a empresa sabe mais sobre a empresa que o consultor. Portanto, a empresa é que sabe o que é que quer fazer, mas o consultor sabe redigir aquilo de acordo com a vontade dos institutos que vão analisar os projetos. Portanto, isso é um cuidado que há que ter e, portanto, poucas empresas em Portugal têm normalmente os recursos humanos qualificados para fazer isto. O seu core business, obviamente, não é candidato aos fundos comunitários e, portanto, os consultores especializados é que sabem depois pegar nas ideias da empresa, saber redigi-la de acordo com estas preocupações. E, portanto, o problema que eu vejo nesta fase inicial não vai ser restrição financeira, vai ser o cuidado da apresentação disto. Obviamente, já houve alturas no passado em que depois, quando não havia dinheiro, estava sempre a ver todo o processo que servia para chumbar a empresa. E às vezes houve atitudes perfeitamente discriminatórias, não transparentes, de chumbo de candidaturas, mas nesta fase julgo que isto não vai acontecer. Uma coisa que, infelizmente, vai continuar a existir neste sistema, que é os avisos. As empresas sabem perfeitamente quando vão à banca pedir financiamento, porque têm uma necessidade de financiamento na altura. Não, a banca não lança avisos, dizer que tenho 2 ou 3 vezes por ano que eu aceito que as duas empresas os meus financiamentos. Portanto, eu no meu tempo, quando lancei o PEDIP, foi o primeiro programa comunitário desta loja, isto começou, a entrada era contínua. Os sistemas de incentivos entravam e não tinham avisos. O esquema entrava continuamente e, portanto, a empresa, quando tem uma necessidade, vai à banca e vai aos fundos comunitários. Agora, o que é que se fez com esta lógica dos avisos? A empresa tem que esperar, tem uma necessidade hoje, mas tem que esperar que o aviso abre para depois poder candidatar-se. E não pode fazer investimento antes. Eu não concordo nada com esta lógica de avisos. Foi uma modernice que a mim não faz qualquer sentido. Isto devia ser, como na banca,
entrada em contínuo. E qual é a experiência que aconteceu com os avisos que eu acho que vai voltar a acontecer? E eles dizem uma coisa muito bonita. A gente vai logo avisar no início do ano quantos avisos, quantas são as épocas de candidatura que existem ao longo do ano. E, portanto, isso reduz a incerteza, porque os senhores sabem logo, se não entrar na candidatura de março, se calhar pode entrar na candidatura de junho ou julho. Mas o problema depois é que aconteceu no Portugal 2020, que é dramático, é que depois, logo no primeiro aviso, aquilo entope na análise de candidaturas, atrasam tudo na análise de candidaturas e depois esquecem-se de comunicar os avisos seguintes, porque enquanto não resolverem o problema deste aviso, os outros não começam. E, portanto, chamamos a atenção que o Governo agora, quando anunciar os avisos ao longo do ano, façam algum desconto salutar, não acreditem muito naquilo, porque o primeiro aviso pode logo entupir em tempos de candidaturas. Porquê? Porque os organismos têm falta de gente qualificada. Eu já disse no Expresso, numa entrevista, que deviam ter metido mais 150 ou 200 quadros qualificados nos organismos que vão analisar estes projetos, não meteram, e depois também disse que, se calhar, como estão a fazer os gabinetes de advogados, os gabinetes de finanças empresariais, a banca de investimento, a gente já está a recorrer mecanismos de inteligência artificial para automatizar muita coisa. Portanto, isto devia ter também já começado a acontecer nas agências que analisam. Mas nada, isto aconteceu e, portanto, eu não vejo a partir de uma exposição de dinheiro, vou ver é a falta de capacidade de resposta das agências que vão avaliar os projetos, porque não têm gente suficiente face à dimensão ou número de projetos que podem acontecer. Portanto, sejam preparados que aquilo que o Governo anuncia de prazo de candidaturas, infelizmente, digo isto com tristeza, pode depois não se concretizar. E, portanto, o que é que acontece? No Portugal 2020 apareceram projetos que levaram 2, 3 anos a ser aprovados. E, portanto, quando o projeto é aprovado, das duas uma, ou a empresa não tinha condições financeiras para o fazer e não fez, ou se tinha condições financeiras de fê-lo, então o incentivo aparece meramente depois à posterior como um prémio ao projeto. Nem sequer aparece como estimulador da aceleração do projeto, porque foi dado numa altura que a empresa já o fez. E, portanto, vai haver este problema que existia no Portugal 2020. A minha experiência diz-me, infelizmente não há milagres, e portanto as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, como a gente sabe da física, e portanto é muito possível que no Portugal 2030 preparem-se também haja atrasos nesta matéria. Muito bem, muito obrigada. O PRR e o PT 2030 têm prazos de execução definidos e à data de hoje ambos estão, segundo as informações disponíveis, bastante atrasados. O que é que, na sua opinião, pode ser feito para que as empresas possam aceder aos fundos e, principalmente, recebê-los após executarem os projetos? Bom, a pergunta tem uma resposta, é que aquilo que pode ser feito não depende bem das empresas, depende do Estado, do Governo e das agências que vão analisar os projetos. Eu já vos disse o que é que devia ser feito. O que sei agora é que o Governo está a pensar subcontratar universidades para acelerar a análise de projetos de candidatura. Portanto, é o Governo fazer algum outsourcing às universidades. Agora, eu devo dizer, na minha modesta opinião, com a minha experiência de gestão de empresas e de banca, eu só fazia outsourcing quando dominava o processo. Eu não faço outsourcing de coisas que não domino, porque eu preciso ter aquele que eu passo o outsourcing, saber o que é que pretende dele, e ter SLAs, e para isso eu preciso dominar o processo. O receio que eu tenho é que o Governo, as agências que vão avaliar os projetos não tinham o mínimo de gente qualificada para saber fazer o outsourcing às universidades. E depois, nem a agência sabe fazer, as universidades também não têm os guidelines das agências, isto seja complicado. Mas sei que neste momento o Governo está a pensar recolher às universidades para ter mais gente para avaliar projetos. Isto tem um pequeno problema. Em projetos IDT, como o país é muito pequenino, como os senhores compreendem, a empresa que submete um projeto de IDT, o novo período, o novo processo, só ela é que tem ideia. Há aqui um risco, quanto mais gente do exterior se envolver, que haja transferência de informação a outros concorrentes. Portanto, isto tem
alguns riscos, sobretudo em projetos de IDT. Portanto, eu não vejo nas empresas, além da sensibilização do governo, das agências, possam fazer mais, porque isto depois não depende delas. As empresas, se fizerem isto, trabalho de casa, como eu disse, respeitar estes guidelines, estão nos slides, apresentam os projetos a tempo e horas. O problema é que depois, do outro lado, não existe essa capacidade. E, portanto, as empresas o que é que têm? Ou têm capacidade financeira depois, ou têm a banca a financiá-los, e conseguem fazer o projeto ótimo, mesmo sem o fundo, seu dinheiro comunitário, seu dinheiro do incentivo, depois quando o receberem, vai ser um prémio. Ou então vai haver empresas como tem acontecido no Portugal 2020 que não têm a capacidade de ser o incentivo de avançar com o projeto e vão ter depois dificuldades de avançar com o projeto. Mas isto não depende das empresas, depende do governo, e eu já tentei sensibilizar, eu e outros colegas, o colega que trabalhava comigo, que era o engenheiro Paulo Cunha, que vem comigo, que trabalha comigo desde o PEDIP, ela no PEDIP geria-me toda a componente tecnológica e, portanto, foi administrador da Agência de Inovação há muitos anos e agora trabalhava, conhece o filme todo do outro lado. Nós chegámos a dar entrevistas ao Expresso a tentar sensibilizar os governantes para esta matéria, mas os nossos governantes têm sempre uma grande conversa a priori de diálogo, mas depois ouvem pouco o que a gente diz sobre esta matéria. Portanto, eu acho que há aqui riscos, não vos quero ignorar. Isto tudo não vai ser um mar de rosas da execução dos projetos. Uma associação que tem por objeto a formação e investigação jurídica pluridisciplinar poderá ser abrangida por algum benefício? Associação tem por objeto formação e investigação jurídica pluridisciplinar. Diga-me lá que tipo de associação é que é essa? Não é um escritório de advogados. Pois que não sei, mas de qualquer forma então convidava a pessoa que colocou a questão, por favor, tipo de associação que é. Sim, ou a escrever, a responder que tipo de associação é que é, ou então a forneceres o seu e-mail no chat e nós com certeza que responderemos mais tarde com a ajuda do engenheiro Mira Amaral. O que posso dizer é, assim, de acordo com os slides que vos mostrei, os projetos são para as empresas, exceto no sistema de incentivos à internacionalização e à qualificação empresarial, que mostrei que podiam ser individuais ou em conjunto. E em conjunto era uma associação empresarial e era. Eu não estou a ver uma associação jurídica a poder fazer um projeto destes. Estou a ver. A pessoa respondeu sim. Qual foi a pergunta desculpe, engenheiro, qual foi a pergunta que colocou? Porque a pessoa respondeu agora sim. Qual foi a pergunta? Eu não me lembro já. Se era um escritório de advogados e a pessoa respondeu que sim. Eu aí não sei responder, vou ver com a minha equipa se o escritório de advogados tecnicamente poderá, do regulamento permite que o escritório de advogados candidato, não sei responder neste momento, vou ver, uma associação empresarial, de qualquer forma, pode. O escritório de advogados não configura para mim a lógica das associações empresariais que estão aqui, mas não sei se a lei o permite. Tem que ver juridicamente se isso é possível ou não sei responder neste momento. Muito bem, já temos o e-mail da pessoa que colocou a questão, pelo que lhe responderemos por e-mail. Uma outra questão: os projetos de investimento das empresas demoram o seu tempo a ser preparados, tendendo a ser mais morosos quanto maior o valor e complexo. Como podem as empresas preparar-se antecipadamente ao lançamento dos avisos/concursos? Bom, primeiro, ter informação atualizada, é esse o objeto deste webinar, divulgar informação sobre isto e a lógica dos sistemas de incentivos, e depois a empresa tem uma ideia concreta de investimento, deve começar imediatamente a preparar a sua candidatura para que assim que o aviso abra, poder candidatar-se. Portanto, eu diria que é conveniente começar um trabalho de casa prévio antes do aviso abrir, e esse trabalho prévio antes é ter informação desta que hoje foi produzida neste webinar e é saber o que é que querem fazer internamente, porque isso é um problema que a empresa não é um consultor que vai resolver o que é que a empresa quer fazer. Assim que tenha ideias claras do que quer fazer, ou se tem recursos humanos para começar para a candidatura, ou não tem recursos, arranja um consultor especializado e com ele prepara a candidatura. E, portanto, faz um trabalho de casa
bem feito, com tempo, antes de entrar o aviso, que a minha experiência recomenda nesta matéria. Isto tem de dar o aviso hoje, e a gente hoje começa a pensar o que é que quer fazer, não é bom. Devemos começar a pensar antes, com a informação desta, como foi disponibilizado o webinar, tendo essa informação, sabendo o que quer fazer e preparando atempadamente um processo de candidatura. Engenheiro Mira Amaral, foi extremamente esclarecedor. Não temos mais questões neste momento, pelo que vamos passar ao encerramento. Muitíssimo obrigada. Só queria completar o seguinte: eu sou engenheiro, não sou juiz de profissão, e portanto aquela questão do tal escritório de advogados, eu tenho que pôr, quem sabe, a analisar juridicamente qual faça a tipologia que existe, que eu não sei responder. Não me apareceu até hoje nenhum. O que eu tenho gerido é estes empresariais. O escritório de advogado admito, em teoria, que possa se candidatar, fazer esse papel de agregação, mas não sei responder se pode ou não, tem que se ver o regulamento, e aí eu, como diziam no Conselho de Ministros a minha colega Leonor Beleza, que era jurista, dizia: vocês, os engenheiros de lei, simplificam tudo e não dá bom resultado. Okay? Vamos com certeza responder de forma individual. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos. Cabe-me proceder ao encerramento deste webinar, que, recordo, insere-se no compromisso do Banco Inter no apoio às empresas portuguesas, neste caso, na partilha de informação relevante para a nossa economia. Gostaria de felicitar o engenheiro Luís Mira Amaral pela condução e o seu importante contributo nesta sessão de esclarecimento. De igual modo, agradecer ao nosso parceiro Bridgewater, aqui representado pelo seu cofundador Paulo Morgado, por mais um evento de grande interesse. Finalmente, agradecer a participação, a intervenção e a dedicação de tempo e atenção de todos aqueles que assistem a este webinar, na expectativa que o mesmo tenha contribuído ou possa vir a contribuir para melhorar as vossas candidaturas aos fundos europeus. Concluo sublinhando que as nossas equipas estão disponíveis e preparadas para apoiar as vossas candidaturas, os vossos projetos, como bem receptivas para clarificar ou aprofundar algumas das questões que aqui foram debatidas. Reforço o nosso desejo, neste caso represento 81 agências, 10 centros de empresas e 2 centros de corporate, reforço o nosso desejo de sermos o banco com quem as melhores empresas se transformam. Muito obrigado e até breve.